Bom dia a você que nos acompanha pela internet. Estamos começando o nosso culto desta manhã. E muito nos honra poder estar com você nesta manhã. Muito obrigado por nos sintonizar. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Agradecemos a todos os irmãos que estão aqui, agradecemos aos visitantes, não é? Agradecemos lá estava com o teu nome agora há pouco, filha da Patrícia, a Mariana, o esposo, não é? O bebezão lá. Encontrei com teu pai essa semana, todo orgulhoso lá do bebezão aí, não é? Que bom, muito bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês, viu? Vamos orar ao Senhor e eu vou pedir que o irmão Antônio Eugênio nos leve a Deus nessa oração, agradecendo pelo João que já retornou. O João estava tão bem, ajudando ontem no estacionamento, tão bem, que eu nem lembrei que ele operou. Sério? Ele estava tão bem ajudando aí os carros a estacionarem. Mas, João, estou feliz e oramos por você, viu? Tá bem-vindo, viu? Antônio. Santo e amado Deus, Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Obrigado, Jesus, por esse dia tão maravilhoso. De podermos estar aqui na tua casa, Senhor, de podermos ouvir a tua santa e bendita palavra, por esta comunhão tão íntima e tão maravilhosa, de estar com o Senhor, com os irmãos, de estar com o teu servo pastor, ouvindo a tua santa e bendita palavra, Pai. Ó Senhor, nos ajuda, nos fortalece com o teu Espírito Santo, para que possamos crer, obedecer, estar em teus santos caminhos, estar falando de ti, Senhor, da tua palavra, onde quer que estejamos. Abençoa, Senhor, para que possamos ser crentes servos ativos, crentes faladores de ti, da tua palavra, crentes pregoeiros, Senhor, do teu evangelho, para que outras pessoas se acheguem, ouçam e se convertam, Pai. Abençoa, Senhor, este culto, abençoa todas as programações, abençoa, Senhor, todas as famílias apresentadas aqui nesta igreja e abençoa também os enfermos, Pai. Visita os seus leitos, visita, Senhor, para que eles venham ser curados e venham testemunhar de ti, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Só o Senhor que faz toda essa obra. Perdoa, Pai, nossos pecados, nossas faltas. Tudo isso eu te peço, não porque eu mereço, mas em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Amém. Aí em pé, vamos cantar o hino de número 5 do cantor cristão. Hino número 5. Vamos lá. Irmãos, a minha voz não está boa. Hoje eu não consegui cantar um hino inteiro. Vamos lá. Hino número 5. Perceberam que nós estamos recomeçando o cantor cristão, não é? Vamos lá. Em teu excelso amor.
160 do cantor cristão. A fé contemplada. Deus espera de nós fé. Ok? bem, irmãos, estamos já virando o mês, próximo sábado já é dia 1º. Algumas notícias boas para os irmãos. Pagamos todas as contas da igreja. Nossa igreja não é uma igreja grande, mas como tem conta para pagar, irmãos? Semana nos reunimos aí, pagamos bastante, viu? Nós enviamos o dinheiro de missões mundiais, levantamos aí, a igreja levantou mais de R$6.000, nós já enviamos a oferta de missões mundiais. Essa oferta é uma contribuição da nossa igreja para que o Evangelho seja pregado no mundo inteiro. Esse dinheiro será revertido em salários de missionários, que estarão abrindo igrejas, pregando o Evangelho em todas as partes do mundo. Nós levantamos uma oferta no domingo passado para enviar para o Sul. A Junta de Missões Nacionais que está administrando é uma junta confiável, é gente de toda confiança. E
nós também enviamos. Nós levantamos R$1.000. Eu estava assim meio incrédulo. Vale a pena a gente, tua fé em Jesus? Eu estava meio assim, meio incrédulo, mas eu falei, vou desafiar a igreja, não é? Eu falei assim, vai levantar aí R$100 de manhã com muito milagre, mais uns R$100 à noite, espremendo. A gente manda 200, não é? Louvado seja Deus, nós mandamos R$1.000. Foi levantado R$1.000 no domingo passado, nós mandamos R$1.001, R$1.000 e 1 centavo. 1 centavo é para identificar que esse dinheiro é para ajuda lá no sul, tá? E fora isso nós temos duas carretas lá, Missões Mundiais tem 2 carretas. Essas carretas têm consultórios médicos, gabinetes odontológicos, e a informação que eu tenho é que chegaram assim em boa hora. A prefeitura não tem lugar para atender os doentes, inundou tudo no local que ela está. Então a prefeitura está usando as carretas, mas pensa num caminhão grande, né? São as nossas carretas. Foi você que contribuiu para que comprasse essas carretas. Missões nacionais. Eu falei o quê? O senhor falou mundiais. Missões nacionais, tá? Nós mandamos dinheiro para missões mundiais. Agora, em setembro, a gente manda para missões nacionais. Então, irmãos, louvado seja Deus, não é? A obra está sendo feita. Podemos melhorar? Podemos. Mas vale a pena você contribuir. Vale a pena. Porque a palavra de Deus diz que Deus nos dá o retorno através de um copo d'água que a gente dê para alguém. Não é? Um copo de água, Deus dá o retorno. Então, nesse instante, vamos depositar nossos dízimos e nossas ofertas vão estar no Senhor. Quem trouxe poderá, através de uma música, estar vindo aqui à frente e depositar. Vamos lá. Muito bem, Deus abençoe todos vocês. E eu não disse, mas vou dizer agora. Muito obrigado pela colaboração de todos vocês. E a obra é feita pela igreja, não é pelo pastor. A obra é feita pela igreja. Estamos realizando a obra, não é? Estamos realizando a obra no poder do nome do Senhor Jesus. Vamos colocar em pé. Apenas um versículo, mas não tem problema, né? Vamos colocar em pé. Vocês abram aí as suas Bíblias em Jeremias, capítulo 8. Jeremias, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 7 apenas. Jeremias, capítulo 8, versículo 7. Todos acharam, não é? Vamos lá? Vamos ler todos juntos aí. Capítulo 8, versículo 7. Vamos lá. Leamos. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por estarmos aqui. Vencemos a cama, vencemos o frio, vencemos a chuva. E no nome de Jesus, teu filho, estamos aqui. Obrigado pelo aprendizado da EBD. Obrigado pelas preciosas lições que o teu filho, quando veio ao mundo, nos ensinou e que servem para nós e
que tem servido para os crentes de todos os tempos. Seja abençoando a tua igreja nesse local. Senhor, envie novos crentes, ajuda-nos a evangelizarmos, ajuda-nos a vermos essa igreja crescer, não para a nossa honra, nem para a nossa grandeza, mas para a tua honra e para a tua glória. Fala aos nossos corações, porque oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero assentar-se, meus irmãos. Os irmãos viram aqui o profeta Jeremias dizendo sobre os pássaros, sobre a cegonha, que conhece os seus tempos determinados. E ele fala do grou, da andorinha, que observam o tempo da sua arribação. O que é o tempo da arribação? É o tempo que ela vai embora, que ela troca de local. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela contém muitas comparações e exemplos da vida prática para tornar a mensagem de Deus compreensível aos homens. Esse texto refere-se ao comportamento dos pássaros. E nós vamos lá em Mateus capítulo 6, versículo 26. Diz assim a palavra, Mateus 6, versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O próprio Deus em Cristo dizendo que você tem valor para Deus. E o teu valor e o meu valor excede ao valor das aves. E a palavra de Deus diz que Ele cuida de cada ave, Ele cuida das aves. E aí Jesus reforça e diz assim, que Ele cuida dos seus. Não é? Você até canta aquele neto, não é? Quantas vezes você cantou aquele neto? Você tem o quê? Valor. Você tem valor. Você tem valor. Irmãos, eu creio, eu ouvi isso, mas eu creio nisso, que uma das maiores tentativas diabólicas na vida do crente, presta atenção, é tirar a consciência do crente, é tirar do coração do crente a consciência de filiação. Porque a partir do momento que você não se considera mais filho, porque o diabo tirou essa consciência, você está a um passo do abismo e da derrota. Pastor, onde o senhor aprendeu isso? Vamos lá. O texto bíblico diz que Jesus foi batizado, correto ou não? Correto. O texto diz que Jesus foi para o deserto. Enquanto ele era batizado, ouviu-se uma voz do céu que dizia o quê? Este é meu filho amado, em quem eu tenho contentamento, em quem eu tenho prazer. Correto? Todo mundo ouviu, e o próprio filho ouviu esta frase vinda do próprio Pai. Aí Jesus foi para o deserto. O que foi que ele ouviu o tempo todo no deserto quando era tentado? Se és filho de Deus. Já eu sabia que se ele conseguisse tirar aquilo, ele desalicerçava a fé do Senhor. Então, o tempo todo ele batendo naquela tecla do coração de Cristo para tirar essa consciência de filiação. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Então, a partir do momento que sai essa certeza, você passa a duvidar de Deus. O Senhor Jesus disse aqui, o Pai cuida dos pássaros. Você tem muito mais valor do que os pássaros, porque ele não diz isso, mas dentro do contexto bíblico, porque você é filho de Deus. Você tem mais valor que os pássaros. Você sabia que você tem mais valor que os pássaros? Então, queridos, não deixe que ninguém, e nem Satanás, tire essa consciência. Você é filho. Você é filho de Deus.
Nós somos filhos de Deus. Então, irmãos, dentro do contexto aqui, a gente vai explicar algumas coisinhas aqui. Os pássaros migratórios, eles mudam-se no tempo certo para evitar as inclemências do inverno. Os filhos de Deus são exortados a trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Então, irmãos, a palavra de Deus nos chama a atenção para trabalharmos. Novamente eu quero citar a palavra holisticamente, na sua totalidade. Não é? Quando for convocado para contribuir, vamos contribuir. Quando for convocado para servir, vamos servir. E a gente até canta aquele hino, não é? Com tanta alegria. Ao mestre alegremente, irmãos deveis servir, não é? Então, os pássaros conhecem o tempo. E nós também precisamos discernir o tempo. Trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Bom, uma segunda situação aqui dos pássaros. Eles fazem sempre uma longa viagem. Eles nunca se acomodam. Eles têm os olhos fitos no objetivo. Eles olham para a frente. Eles olham para o além. Eles fazem uma longa viagem, mas eles chegam. Quero destacar aqui, nunca se acomodam. Há um grande perigo de nós nos acomodarmos na vida cristã. Passarmos a vivermos um mesmo estilo de vida sem desafios. A vida cristã nos oferece desafios. Eu ficaria contente se um dia algum profissional da igreja, algum profissional liberal da igreja, ou alguém nas suas férias, eu fico só esperando, nunca falei nada, mas agora estou falando. Alguém disse assim, pastor, eu tirei férias, eu não vou para o Caribe, é muita pretensão minha, né? Eu não vou para o Caribe, não é? Pastor, eu não vou para o Caribe, eu não vou para a Bahia, tem uma baianada aqui tremenda, né? Então eu vou falar Bahia, né? Eu não vou para a Bahia, eu não vou para o Paraná, estou mexendo com gente, né? Bom, eu liguei para a Junta de Missões e vou fazer um trabalho missionário. Não é? Eu tenho um amigo pastor, ele estava aqui ontem, e ele deixou a igreja, passou o cajado com outro pastor, mas sabe o que ele faz? Ele é arquiteto, aprova projeto, ele ganha um dinheirinho bom, não é? É aposentado, é arquiteto, ele trabalha, faz lá seus trabalhos. Mas ele sabe trabalhar com a colher de pedreiro. Ele é pedreiro. Ele falou, Afonso, eu só não sei rebocar não é comigo não. Mas levantar um prédio eu levanto. Ele nunca precisou disso, não é? Mas ele faz. Você sabe o que ele faz? Afonso, estou viajando lá para o norte, estou viajando para Cuiabá, estou viajando não sei para onde. Sabe para quê? Para levantar uma igreja lá. Estou dando 15 dias de trabalho lá. Mas ele vem numa felicidade. Agora ele está trabalhando no Vale do Ribeira, construindo um templo lá. Não é? Lá no Vale do Ribeira. E ele tira as fotos, ele manda para mim as fotos e tal. Aí eu olho e falo assim, isso não é para mim não. O meu coraçãozinho não permite mais carregar nem um saco de carro, não é? Eu evito, né? Até carrego, mas eu evito, né? Então, queridos irmãos, cuidado com o comodismo. A vida pode proporcionar-nos algum comodismo. A gente sabe que pode fazer mais. O comodismo é saber que pode fazer mais, mas não faz mais. Tá? Estou dando aqui o alerta. Mas os pássaros não. Eles sabem a hora, sabem o momento, não se acomodam, têm os olhos fitos no objetivo, olham para frente e vão além. Novamente uma expressão aqui de comodismo, né? Eles não confiam no seu ninho quente, sabem que em algum momento ele vai esfriar. Vamos ler aqui Gênesis, capítulo 19, versículos 15 e 16. Gênesis, capítulo 19, versículos 15 e 16. Diz assim: ao amanhecer,
os anjos apertaram a Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram fora da cidade. Vejam aqui a urgência, não é? É perigoso se acomodar no ninho quente, e a gente gosta muito de um ninho quentinho. Claro que é uma linguagem simbólica, não é? Então os pássaros sabiam que em algum momento iria esfriar. Se eles passassem do momento, eles iriam congelar. Aí eu pergunto, como estão os nossos corações? Frios, congelados? Como é que estão os nossos corações? Estamos prontos para as atividades que Deus quer que nós façamos? Uma outra situação aqui. Os pássaros não se deixam enganar por outros pássaros que durante o inverno devem e podem ficar no lugar que estão. Cuidado com as conversas, cuidado com aquilo que nos ensinam. As doencinhas são passadas de uma cabeça para outra. Já comentei sobre isso aqui, né? Às vezes a gente tem a cabeça doente e quer passar a doença da gente para o outro. Isso quer dizer que temos que ter consciência do dever e procurar cumprir o nosso dever, não é? Procurar cumprir o nosso dever. Então, não podemos ficar onde nós estamos. Nos caminhos da vida, é preciso conhecer o caminho e não se deixar iludir por outros, seguindo falsos caminhos. Não nos deixemos ser enganados, não é? Ah, tá bom, já fiz demais. Havia um pastor lá no Vale do Ribeira. Eu falei agora Vale do Ribeira ou não? Vale não é Ribeira. Para registro é Vale do quê? É Ribeira. Paraíba é aqui, sentido Rio. É Vale do Ribeira. O pastor chamava pastor Rudimim. Ele faleceu com quase 100 anos. E ele terminava, aquele lá era pedreiro. Ele terminava de construir um templo, começava outro. Com quase 100 anos, irmãos, o pastor construindo templos. E ele era o maior motivador da igreja, não é? Era o maior motivador da igreja. Então, irmãos, não nos deixemos ser enganados. Uma outra situação, os passos migratórios, eles não conhecem a direção e o destino, viajam pela orientação de Deus, não pelos seus próprios critérios. A bússola é de Deus, foi Deus que colocou aquela bússola dentro deles, e eles sabem exatamente para onde ir, não é? Então, uma outra lição, nós devemos nos submeter a Deus e pedir a Deus que guie a nossa vida, pedir a Deus que guie a nossa vida. Viajam pela orientação de Deus. Uma outra situação, por isso eles são exemplos de obediência para os homens. Os animais, às vezes, são mais obedientes do que os homens. Nós, os homens, nós somos desobedientes. Eu estava ouvindo uma história do Charles Swindoll essa semana. Ele estava contando que pastor com a sua esposa estava indo para um determinado lugar, pegou a autoestrada, estavam indo, ele ia pregar. Então, eles chegaram na saída para a cidade, onde ele ia pregar. E ela falou assim: querido, você ultrapassou a saída. Ele: eu estou atento. Não ser humilde. Aí, daqui a pouco ela falou: querido, você disse que está atento, mas você deixou passar, não seria melhor voltar? E ele não queria dar o braço a torcer, ele queria achar um meio de sair e voltar para o outro caminho, mas ele não queria voltar. Aí foi: querido, nós já estamos muito longe, nós já passamos muito da entrada. Aí ele começou a sorrir e falou: como eu sou bobo, não é?
não poderia ter voltado assim que você falou, agora eu vou ter que fazer o retorno e voltar. E os dois, claro que não discutiram, né? Mas o orgulho, não é? Então, sabe, a gente é muito orgulhoso para obedecer. A gente não quer obedecer. Não está dentro de nós o instinto de obediência. Não é? Não está dentro de nós. E às vezes, como casais, como família, a gente briga, a gente não quer dar o braço a torcer. Não é melhor parar um pouco e sorrir e dizer, eu estou errado? E acabar no bom humor, não é? E a família unida. Não é melhor você parar diante de Deus, você e eu pararmos diante de Deus, eu estou errado. Não é melhor você dizer para uma pessoa que talvez você tenha ofendido, ofendeu você, e dizer, olha, nós estamos errados, vamos nos acertar? Não é melhor isso? Não. Mas aí a gente erra o caminho da saída e continua batendo o pé e num orgulho inútil, num orgulho que não leva a lugar nenhum. É isso que Deus ordena ao homem pecador, que largue do seu orgulho, reconheça que é pecador e aceite o Senhor Jesus como Salvador. Enquanto o homem não larga o seu orgulho, a sua autossuficiência, a sua falência, e não diz, Deus, eu sou um pecador, e creio que é somente por Jesus que eu sou salvo, e eu aceito a Jesus. Enquanto eu não abandono o orgulho, não há como se acertar nem com Deus, e não há como se acertar com a família, com a esposa, não há como se acertar com os amigos, não há como, não é? Isso está dentro do nosso DNA, esse orgulho maldito que não nos leva a lugar nenhum. O homem natural, está dentro do contexto aqui, o homem natural, o homem sem Deus, sem Jesus, não se deixa ser guiado. Até os crentes precisam vigiar nessa área. Precisam deixar Deus guiar suas vidas. Só Ele tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. A gente costuma dizer assim, não, eu não me rebaixo. Eu não me rebaixo para ninguém. Nós precisamos largar de ser burros, irmão. Isso é bobagem. Não é? Eu estou me incluindo nessa aí. Eu preciso largar de ser burro, eu não me rebaixo para ninguém. Quem disse que é rebaixar? Você, ao invés de perder o amigo, ganhar um amigo. Não adianta, perca a amizade. Por que não ganhar a amizade? Não é? Por que não ganhar a amizade com Deus? A Bíblia diz que nós temos que nos reconciliar com Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que não se rebaixar para com Deus? Por que não se rebaixar para com os outros? Eu diria que isso é uma atitude altruísta. Altruísta. E vamos persistindo aí na inimizade. Mas pensa bem. Pensa bem. Quantas inimizades você tem agora porque você levantou a cabeça e não quer voltar a ter amizade? Não quer voltar. Eu não estou dizendo daquelas pessoas que você sabe que não dá para confiar. Não é? Eu não estou dizendo daquelas pessoas que você sabe que se voltar a amizade vai repetir os mesmos erros. Aí você deve não ser inimigo, mas ter prudência. É outra coisa. Tá? A gente tem que entender isso. Mas às vezes a gente insiste numa bobeira, não é? E perdemos às vezes grandes amizades. Perdemos a comunhão com os irmãos. E com Deus principalmente, perdemos a comunhão com Deus. Eu gosto de gritar hoje, eu não estou podendo gritar não, viu, irmão? Eu gosto de gritar um pouquinho mais, né? Muito bem. Então, um outro tópico aqui. Quem se entrega aos cuidados de Deus, com certeza, será guiado seguramente por Deus. Tomé falou para Jesus assim, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Está lá em João 14, 5 e 6. Mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse, Tomé, você está com um caminho aqui perto de você, Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. E Tomé pensando que ele estava longe de Deus e Deus estava do seu lado aí. Às vezes a gente pensa que Deus está tão longe, não é? Ele está tão perto de nós. Os pássaros migratórios não levam suprimentos e são sustentados por Deus. Deus sustenta
os seus. Temos vários exemplos bíblicos aqui que eu não vou ler agora, tá? São sustentados. Assim também o cristão, nós como crentes, como cristãos, estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Às vezes a gente acha que a gente vai viver aqui eternamente no mundo. Eu andei olhando os vídeos meus aí, daqueles que, da quarta-feira, que eu falava 10 minutos, 13 minutos, depois eu tomei consciência, passei a falar 7 minutos, baixei um pouco mais, não é? E eu não fiquei me ouvindo, eu fiquei me olhando. E eu comecei a ver cara de pelanca, então, falei, meu Deus, que pelanca feia. O velhinho está velhinho mesmo, né? O velhinho está velhinho mesmo. Às vezes a gente acha que a gente vai viver para sempre aqui nesse negócio aqui. Nesse negócio cruel que é o mundo. O professor estava comentando lá na classe, mais ou menos o que é o mundo. Como é que o cristão vive nesse mundo cruel. O cerco se fechando e a gente como cristão sendo apertado aí. E a gente amando loucamente este mundo, né? Amando loucamente. Aqui não é o nosso lugar. Irmão, tenham consciência disso. Aqui nesse mundo não é o nosso lugar. Aqui não é a nossa morada. Por favor, levem isso a sério que eu estou dizendo. Como diz o hino lá, meu lar é lá no céu. Jesus já preparou. Ok? Nós vamos migrar, vai haver um momento que nós vamos migrar, vai migrar de uma vez, vai chegar assim em fração de milésimos de segundos. Aqui não é o nosso lar. A gente vive aqui, constitui família, trabalha, tem esposa, tem filhos, convive com os parentes, convive com a família, mas aqui não é o nosso lar. Você que é jovem, daqui a pouco você está igual eu, assim, olhando, esperando, puxa, fiquei velho, né? Nem percebi que eu fiquei velho, né? Então, irmãos, aqui não é o nosso lar, né? Não é a nossa morada. Deus não permite que os pássaros nem seus filhos pereçam nessa viagem. Nós vamos caminhando sob a proteção de Deus, executando as coisas de Deus, fazendo a vontade de Deus, e Ele vai nos protegendo no dia a dia, Ele vai nos guardando no dia a dia. E outra coisa, os pássaros mais jovens, isso é da experiência de quem conhece, seguem o exemplo dos mais velhos e experientes. Aí Provérbios 1:8, Efésios 6, de 1 a 3, né? Vós filhos, obedecei a vossos pais, Colossenses 3:20. Então, irmãos, os mais novos vão aprendendo. Para que os mais novos aprendam, é preciso que nós, os mais velhos, possamos dar o exemplo. Possamos dar o exemplo. Eu não quis citar ontem, alguém falou, pastor, por que o senhor vem? Só de gravata, não sei o que, só não pode vir sem gravata. Como é que eu posso vir sem gravata? Gravata não prega não, terno também não prega. Mas, imagina, eu tenho que ser o exemplo. Você escala você para pregar, eu não quero que você venha relaxado aqui na frente. Venha com a calça rancheira toda rasgada aí, com uma camiseta cavada para pregar. Imagina se eu vier com uma camiseta, você vai vir com a camiseta cavada. Se eu vier de terno, você vem com a camisa pó. Se eu vier com a camisa pó, você vem com a camiseta cavada. Se eu vier de tênis, você vem de precar para pregar aqui. Porque o ser humano está no delirar dele, desafiar. Não é? Então, os pássaros migratórios, eles pegam a rota certinha e vão ensinando os mais novos. Então, nós, os crentes mais experientes, vamos ensinando os crentes mais novos. Através do nosso modelo, através do nosso exemplo, através da nossa conversação, através da nossa educação. Não é? Através da educação. Nós, por exemplo, já falei com vocês isso, né? Uma família que todo mundo grita lá em casa, vai gerar o quê? Filho que grita. Uma família toda sem educação lá em casa, vai gerar o quê? Filho sem educação. Não é? Uma família que os pais lá desrespeitam todo mundo, é bravo com todo mundo, vai gerar o quê? Você vai esperar o quê? Então nós, dentro de um conceito assim mais, digamos assim, mais popular,
nós vamos formatando aqueles que vêm depois de nós. E temos que ter consciência de que temos que gerar naqueles que vêm depois de nós uma boa formatação. Ah, pastor, e no tempo que eu não conhecia Cristo e tal, mas é aquilo que eu sempre digo, muda agora. Seja uma pessoa fina agora, não é? Eu, por exemplo, quando eu chego numa casa para visitar algum irmão, eu peço licença logo na porta. Não posso entrar? Eu sei que é uma idiotice minha, não é? Chego lá na sala, eu posso me assentar, e eu sei que o meu limite é na sala. É educação isso aí. O meu limite é a sala. A não ser que me convide para a cozinha, é outra história. Não é? Então, a gente vai mostrando quem a gente é pela educação. Não é? E aqueles que vêm depois de nós começam a ver o nosso exemplo. Não é? Através da vestimenta, através do comportamento, através de tudo que nós fazemos. Então, é uma responsabilidade viver, irmãos. Eu não estou humilhando vocês não, tá? Mas eu estou abrindo os olhos. É uma responsabilidade viver. Está aqui, os pássaros migratórios, os mais velhos vão ensinando os mais novos, porque os mais velhos vão morrendo e os mais novos vão assumindo. Dentro de uma boa formatação. Dentro de uma boa formatação. E no caso aqui, a nossa formatação é a Igreja de Cristo, é o Evangelho de Cristo. Vou terminar, tá? São 11h03 aqui no meu. 5 liçõezinhas rapidinho aqui que eu nem vou comentar. Deus tem o seu momento certo para as nossas vidas. Quantas vezes Ele nos chama para, através de nós, cumprir o seu propósito e nos recusamos a ouvir a sua voz. Quero dizer, irmãos, que é para frente, é avante, nada de ficar parados. Às vezes damos várias desculpas e até culpamos outros pela nossa vida inativa. Né? Ah, eu não faço nada por causa disso, não faço nada por causa daquilo. Para de pôr culpa nos outros. Para de pôr culpa nos outros. Façamos o nosso trabalho sem ficar pondo culpa nos outros. E não falta quem põe na nossa cabeça para a gente culpar os outros também. Cada um é responsável por si. Põe na sua cabeça, cada um é responsável por si. Não fica inativo culpando o tempo todo os outros. Faça a sua parte. Se o outro não fez, o problema é dele. Se o outro fez errado, o problema é dele. Não é? O problema é dele. Então é para frente. Nada de vida inativa. Não podemos ficar parados. Deus nos guiará. 3. Obediência a Deus é a chave do nosso sucesso. Não, Deus não tem um plano B. Existe o plano dele. A rota de Deus é a rota da nossa vida. Os pássaros sabem disto e não perdem a oportunidade, pois eles sabem que eles têm que sobreviver. Eles têm que sobreviver. E nós temos que sobreviver na vida cristã. Nada de ninho confortável aí. Não é? É arregaçar a manga e enfrentar. Enfrentar o frio, enfrentar o calor, enfrentar a chuva e vamos em frente. Devemos confiar plenamente em Deus, pois Ele nos susterá nessa caminhada pelo deserto deste mundo. Este mundo é um deserto cruel, meu irmão. É um deserto cruel. Todos estamos em um mesmo barco, em um mesmo caminho. Portanto, a ordem é direcionada a todos. Às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos. Vamos, pessoal. Não há o que discutir. É em frente. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Perece porque não quer saber a vontade de Deus. Então a gente não pode perecer. Vamos em frente, vamos marchar e vamos cantar o hino 8 agora. Vamos lá? 8 do cantor cristão. Vamos ficar em pé para descansar, tá? E à noite tem mais, hein? 6h30 tem mais, hein?
Vamos obedecer a palavra. A Bíblia diz assim: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Então você vai fazer seu autoexame aí, não precisa fazer uma oração refinada, bonitona. Faz que nem aquele camarada que disse que passava todo dia na igreja e falava: Jesus, olha eu aqui, olha o Zé aqui, né? Até que um dia ele foi para o hospital, aí Jesus foi visitar ele no hospital e falou: Zé, olha eu aqui, eu sou Jesus. Não é? Então vamos buscar o Senhor, vamos buscar. É uma história que contam, né? Só para sempre ficar uma verdade, né? Vamos lá? Se ajoelhar, fica à vontade. Obrigado por esse culto, Pai. Obrigado mesmo por esse culto. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina o caminho que devemos seguir. Nos ensina a rota que devemos seguir. Senhor Deus, nós não somos nada, Pai. Somos tão fracos. E nesse instante, no nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor por cada irmão que está aqui nesta manhã. Senhor, eu peço que esteja orientando a cada um, conscientizando a cada um. Te peço por aqueles que por algum motivo não puderam vir nesta manhã, te peço que esteja cuidando também, abençoando a cada um. Senhor, eu quero dizer que nós precisamos do Senhor. Mesmo nós, aqueles que não têm consciência de que precisam, coloca nos corações essa consciência de que a nossa vida sem o Senhor é uma vida vazia, é uma vida sem sentido. Oh Deus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo transforme os corações e transforme as vidas desta igreja, daqueles que nos ouvem, esteja mudando a cada vida e a cada coração. Senhor, nos perdoe por tanta ignorância, nos perdoe por tanta falta de sensibilidade. Senhor, quantas vezes perdemos a consciência de que estamos diante de um Deus puro, de um Deus santo, de um Deus grandioso, e às vezes nos esquecemos de nos comportar corretamente. Nos perdoe por isso, Senhor. Nos perdoe. Senhor, te peço pelos enfermos desta igreja, te peço pelos enfermos conhecidos nossos, te peço por aqueles, ó Pai, que neste momento só passam pelo luto, que estão enterrando seus familiares. Traga o consolo, Senhor, traga o conforto e ajuda-nos, ó Deus, a continuarmos marchando, porque Canaã está perto. Canaã é logo ali. Aqui não é a nossa morada. Fica conosco. Nós amamos o Senhor. O Senhor é o nosso Deus. E nós oramos no nome amado, querido de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Consulte o Caliane. Irmãos, à noite, 18h30, estamos aí. Com chuva, sem chuva, estamos aí. Pode nos sintonizar que estamos aí.